Certo, pessoal. Então, esse último vídeo do nosso módulo 2, eu estou dedicando ao assunto da modernização da agricultura brasileira. Essa imagem que eu trouxe aqui, ela é bem representativa daquela discussão que a gente fez lá no primeiro módulo sobre paisagem, sobre espaço rural, principalmente. Lembrando que na discussão de espaço rural, era importante ter em mente que quando a gente olha para a paisagem rural, a primeira impressão, a impressão mais superficial é que pode haver um predomínio da natureza nesse espaço. E aí eu lembrei vocês lá na época de tomar esse cuidado, porque embora pareça ter um predomínio da natureza, não ter um número tão significativo de construções e objetos que a gente identifica claramente como coisas construídas pelo homem, a paisagem rural e o espaço rural, eles têm um alto nível de intervenção humana. O que a gente está mostrando aqui, essa imagem de satélite, não seria uma paisagem, considerando o conceito de maneira bem rígida, assim, né? Nós teremos aqui aquilo que os geógrafos chamam de configuração territorial. Nós estamos, é uma perspectiva visual, mas de um outro ângulo, abrangendo uma outra escala, né, uma amplitude maior. Estamos vendo de uma visada vertical a partir do espaço, né? Então seria a configuração territorial. Nós poderíamos estar em algum ponto dessa área compreendida pela imagem, observando numa perspectiva horizontal outros pontos de vista, mas todos estariam enquadrados, né, dentro dessa realidade. E aí o que a gente observa aqui é o seguinte: a gente tem a malha hidrográfica e vejam que ela é o pouco que resta de feição natural. A malha hidrográfica e a sua vegetação, o pouco que sobrou de vegetação nativa, que aqui está formando as matas galeria ou matas ciliares, que são aquelas vegetações que se desenvolvem às margens do rio, mas que numa situação sem intervenção humana, elas se projetariam, elas se estenderiam em amplas áreas dessa área capturada pela imagem. O que a gente vê, pelo contrário, é a vegetação totalmente transformada, convertida em campos de cultivo. Dá para ver os padrões bem retangulares, né, com as estradas cortando, os lotes de terra em diferentes situações, uns terra recém-arada, outros campos já com alguma pradaria, alguma vegetação, alguma gramínea se desenvolvendo, são campos em repouso, provavelmente. Aqui a gente tem essa forma circular que mostra o uso de pivô central, né, que é uma técnica de irrigação e que tem uma estrutura com tubulações que vai girando ao redor ao longo do tempo, irrigando essa área, formando esses círculos com uma vegetação bem irrigada e que caracteriza bem a influência humana, né? A gente tem também aqui vegetações que são nativas, mas podem ser nativas ou podem ser áreas cultivadas com reflorestamento e que tem padrões bem geométricos, né? Mesmo que seja ali dentro uma vegetação nativa, ou seja, uma floresta, essa área, o que sobrou de natureza foi o homem que delimitou, né? Qual é a área possível para a natureza continuar existindo. Então, dá para perceber assim, a presença da ação humana, da transformação do território e das paisagens que nós veríamos. Se a gente estivesse passando por uma estrada aqui, de repente não seria tão evidente, tão claro perceber essa ação humana, mas ela está ali. Então, os objetivos da nossa semana: observar as transformações operadas na agricultura brasileira no século XX, identificar as escalas políticas, as escalas geográficas e os agentes envolvidos nesse processo de modernização da agricultura brasileira e perceber as contradições resultantes, né, no espaço agrário a partir dessa transformação. A primeira palavra que a gente tem que considerar para discutir modernização da agricultura é produtividade. Grifei ela ali. Quando a gente pensa em produtividade, a primeira imagem que vem é a da fábrica, né? E que a produtividade seria medida numa fábrica a partir dessa grandeza aqui de unidades produzidas por hora. Quantas unidades de alguma coisa é possível produzir num certo limite de tempo? Vamos imaginar por hora. Quanto mais unidades
para um menor número de horas, maior a produtividade. Quanto mais eu consigo produzir no mesmo tempo ou num tempo menor. Esse é o sentido de produtividade e aí não confundir com produção. Produção é o total bruto de alguma coisa que se produz e produtividade é quanto se consegue produzir por unidade de tempo. No caso da agricultura, o tempo é determinado ou ainda é determinado pelos ciclos naturais de desenvolvimento de vegetais e de animais, no caso da pecuária. Então, a noção de produtividade na agricultura vem da grandeza de quilogramas, peso, massa produzida por hectare, a quantidade produzida por área cultivada. Essa é a noção de produtividade da agricultura. Eu disse que o controle do tempo ainda é restrito, mas o que se tem feito ao longo dos anos em termos de mudança na agricultura é inclusive mexer naquela lógica histórica em que tu plantava alguma coisa, precisava aguardar todo o tempo de ciclos naturais de desenvolvimento, maturação até a época da colheita, e os cultivos dos vegetais obedecendo às estações do ano. Mas a pesquisa na área biológica em torno da agricultura vem permitindo mexer, alterar esse padrão de tempo na produção agrícola, permitindo mais de um cultivo por ano, encurtando o tempo de desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Isso já é possível. Mas ainda assim a natureza está ali, pelo menos em alguma fração. Então a produtividade é perseguida principalmente pela quantidade produzida para cada hectare. E essa palavra ela está presente na ideia de modernização. Quais são os conceitos que a gente vai ver aqui? Revolução Verde é uma primeira ideia que vai aparecer, que é uma discussão que atravessa o Brasil, mas é de escala global. Nós aqui no Brasil convencionamos chamar esse período, esse processo de modernização da agricultura. E esse processo dá origem ao que a gente chama de complexos agroindustriais. E esse processo de modernização ele tem que ser entendido no Brasil considerando da escala global, passando pela nacional, regional, até sentirmos os efeitos em escalas locais. No contexto global, o que está em jogo para que a agricultura passe por esse processo de transformação? Já é um processo que tem vários períodos, tem vários momentos dessa transformação da agricultura em escala mundial. A gente pode voltar lá na época da Revolução Industrial, em que pouco depois da incorporação da máquina a vapor na indústria, vão surgir as primeiras gerações de maquinário agrícola usando motor a vapor, os primeiros tratores a vapor. Mas a maior intensidade de transformações na agricultura mundial, mesmo nos países capitalistas mais avançados em termos de tecnologia, vai se dar no século XX. E aí, sobretudo no segundo pós-guerra, a partir do período pós-Segunda Guerra Mundial. Como contexto para entender, a gente precisa levar em consideração que nós temos um mundo bipolar, isso do ponto de vista geopolítico, significa um mundo dividido entre dois polos de poder. De um lado, Estados Unidos e a sua região no mundo de influência, uma certa região do globo sobre a qual os Estados Unidos desejam preservar uma hegemonia, uma liderança, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, também com um grupo menor, mas exercendo uma liderança e participando de mudanças políticas em outros países, formando aí dois espécies de campos de forças que estavam em conflito na segunda metade do século XX. O que basicamente está sendo disputado é essa hegemonia, essa liderança por essas duas potências pela periferia do sistema mundial. Vamos pensar em América Latina, em Ásia e em África. E do ponto de vista dos Estados Unidos, o que surge entre as várias questões de discussão política é a ideia de desenvolvimento econômico. É muito claro para os líderes americanos que a retenção, a contenção da expansão soviética seria buscada através de uma estratégia de desenvolvimento econômico desses países da periferia do sistema mundial.
ou pelo menos a percepção por parte das populações de que haveria um processo de desenvolvimento econômico. É nessa época, no segundo pós-guerra, é um discurso logo ali, pós-final da Segunda Guerra Mundial, vão surgir os conceitos de país desenvolvido e país subdesenvolvido. Porque fica claro para as lideranças americanas pós-Segunda Guerra que haveria uma sequência de conflitos, o mundo não deixaria de ter conflitos enquanto houvesse essa disparidade muito grande entre países com um nível de desenvolvimento, um nível de riqueza, de tecnologia, de produtividade. Então surge essa concepção de que separa o mundo entre o país desenvolvido e o país subdesenvolvido, tendo como elemento central a presença da manufatura, a presença da indústria. Então pensar em país desenvolvido naquela época era sinônimo de país industrializado. País subdesenvolvido, os países ainda dependentes de produção primária, de produção de matérias-primas. Hoje em dia, a concepção de desenvolvimento é mais complexa e mais sofisticada, mas na época havia uma relação muito direta entre presença de indústria e desenvolvimento. E como a agricultura entra nessa história? A agricultura vai ter uma influência no subdesenvolvimento, na visão de lideranças econômicas americanas, com a influência a partir da sua baixa produtividade. Essa baixa produtividade prejudicaria o desenvolvimento econômico desses países da periferia do sistema capitalista. Por quê? Porque ele influenciaria duas dimensões. A ausência, né, de um financiamento, de uma renda, de uma produção de riqueza capaz de financiar a industrialização desses países, e, por outro, a retomada do discurso malthusiano. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas nós temos várias teorias demográficas, né, que explicam o desenvolvimento das populações e como isso se desenvolve, que impactos isso tem na sociedade. E a gente tem o discurso malthusiano, que prevê sérias dificuldades na relação entre recursos produzidos e tamanho da população. É um discurso, é uma teoria que perde força na virada do século XX, muito em função da crise de 29, mas na segunda metade do século XX, com o crescimento das populações asiáticas e sobretudo, da América Latina, mas sobretudo asiáticas, esse discurso retoma força, agora traduzido como neo-malthusianismo, e recolocando a preocupação de que há uma potencial crise de alimentação no mundo. Seria necessário ampliar a produtividade para garantir o abastecimento daquela população que chegava aos 4, 5 bilhões de habitantes e seguia crescendo nessa segunda metade do século XX. E aí, esses dois discursos eles vão fundamentar a ideia de o processo que se desenvolve, que é de Revolução Verde. O que é a Revolução Verde, né? Eu já ouvi alguns alunos me perguntando assim, ou comentando, a Revolução Verde tem alguma coisa a ver com um movimento ecologista? Não. A gente, quando pensa em verde, né, hoje, no século XXI e século XX, no final do século XX, se tornou aquela coisa aquela expressão assim, verde no sentido de ambientalmente correto, de uma busca por fundamentos ecológicos. Não. Na época, a ideia de Revolução Verde por conta da agricultura, da cor das folhas, né? Essa Revolução Verde é uma transformação intensa na agricultura, que se dá através de incorporar da agricultura, passar a se utilizar de tecnologias e insumos, novos insumos. E o que são os insumos, para essa palavra nova aqui? É qualquer tipo de matéria-prima ou produto acabado, uma tecnologia, um equipamento, que possa ser usado durante uma outra atividade produtiva. Então, quando eu vou produzir um carro, o metal, o aço da lataria é um insumo, o vidro é um insumo, os bancos são insumos, eles entram num processo de produção e no final eu tenho outro produto gerado que é o veículo, o automóvel. Na agricultura é a mesma coisa. As sementes são insumos, os fertilizantes para o solo, os defensivos químicos, né, os agrotóxicos, são insumos. O maquinário pode ser considerado uma espécie de insumo, resultando, então, numa produção agrícola. E a Revolução Verde é um processo que passa a incorporar várias tecnologias de irrigação,
mecanização com arados mecânicos, com colheitadeiras, com tratores, a quimificação com processo de adoção de fertilizantes sintéticos, nitrogenados, o chamado NPK, os herbicidas, para reduzir a demanda de mão de obra, para retirar aqueles vegetais que vão se desenvolver competindo com a lavoura, as chamadas ervas daninhas, por isso herbicidas, os fungicidas que atacam fungos que podem prejudicar as plantações e inseticidas para eliminar os insetos que possam também prejudicar a produtividade daquela lavoura que é o foco do trabalho. E mais recentemente, biotecnologia. Como é que se pensa biotecnologia? Tem uma corrente bastante antiga, que acompanha a própria história humana de relação com outros seres vivos e utilizando esses seres vivos para o seu interesse de sobrevivência, que é a seleção e cruzamento. Então, ir selecionando aquelas espécies que apresentam as características desejáveis e preservá-las e garantir que elas se reproduzam, gerando uma linhagem que vai levar aquela característica de maior produtividade. Ou, por exemplo, se a gente pensar em termos de gado, né? Um gado com maior capacidade de produção de carne, ou um gado que apresenta produção de leite. Se for vegetal, um grão mais desenvolvido, a resistência maior a certa condição climática. Isso é feito de forma milenar na história da agricultura. A gente pode chamar de biotecnologia. No passado não seria lido com essa palavra, mas basicamente o mesmo conhecimento, até pode considerar um saber tradicional de criar e ir selecionando as espécies. Mais recentemente, século XX, final do século XX, aí sim a gente entra na manipulação genética, né? Na transformação dos organismos a partir da manipulação do código genético, identificando no código genético onde estão os genes responsáveis pelas características que se pretende aproveitar de um certo organismo e alterando, né, e usando essas características. Então a gente acaba criando os organismos geneticamente modificados, os OGMs, também chamados de transgênicos, aqueles que quando a gente compra algum produto vem com um triângulo amarelo com um T na embalagem, né? Então essa revolução verde, ela se dá em escala global. Se a gente pegar exemplos da América do Norte, da Europa, a partir dos anos 50, com grande intensidade nos anos 60 e transformando, né, dinamizando uma agricultura que já tinha um ímpeto de alta produtividade pelo aproveitamento das tecnologias herdadas das diferentes fases da Revolução Industrial. Já nesse período, pouco no final dos anos 60, já se começa a fazer uma discussão sobre os impactos ambientais que essas práticas da Revolução Verde vão acarretar nesses ambientes desses países. Redução de biodiversidade, poluição dos recursos hídricos. Então já começa nos anos 60, a gente tem um início de uma percepção ambiental surgindo ao redor da ideia de Revolução Verde. Coisa que vai demorar algumas décadas para se tornar uma visão mais abrangente, mais capaz de influenciar inclusive o mundo da política para tomar certas atitudes para preservação ambiental. Mas lá já na década de 60 isso começa a aparecer. Tem uma obra clássica do período que é chamada de Primavera Silenciosa. É um livro da Rachel Carson que vai denunciar a redução da biodiversidade nos Estados Unidos, já como consequência do uso, né, dos inseticidas e dos herbicidas. Por que primavera silenciosa? Ora, a primavera é uma época em que os insetos os pássaros, né, estão fazendo bastante barulho em seu processo aí de reprodução, e ao falar primavera silenciosa, ela está alertando para a redução desses insetos mortos pelo uso de inseticidas, pela agricultura, e como já era possível perceber ali nos anos 60 o impacto ambiental gerado pelo uso dos produtos químicos, dos agrotóxicos na agricultura americana. Hoje, né, um dos grandes debates em torno desse uso de agrotóxicos é a extinção das abelhas,
que são seres vivos fundamentais para a biodiversidade de maneira geral, sobretudo a reprodução das plantas, né? Participam do processo de polinização das plantas, e mesmo para a agricultura, mesmo para a atividade econômica humana, elas são importantes porque elas cumprem com parte do processo de polinização, de desenvolvimento das espécies vegetais. Em escala nacional, o que está acontecendo no Brasil a partir dos anos 50, mas vai ganhar uma velocidade maior nos anos 60 em diante, para influenciar nessa modernização da agricultura, é o processo de urbanização do Brasil, né, de migração da população do campo para as cidades e para o crescimento da população urbana. Esse crescimento da população urbana é acompanhado e em certa medida, ele é gerador, né, ele é gerado, essa urbanização, pela industrialização. E aí, se a gente fala em industrialização e a vida em cidades, a gente está falando de um crescimento do número de empregos não agrícolas. E o que significa um número maior de pessoas empregadas em atividades não agrícolas? Significa que elas não são produtoras dos próprios alimentos. Elas começam a ser parte de uma população que depende de alimento produzido por outros setores da economia, como é uma coisa absolutamente comum para nós hoje. Mas se a gente pensar na história do Brasil, até século XX, a gente tinha mais da metade da população vivendo no campo e sendo capaz de produzir pelo menos parte daquilo que consumia no seu dia a dia. É um regime de economia familiar, produzindo parte do alimento, vendendo um excedente e comprando, né, um número menor de coisas do que nós hoje em dia compramos a partir da nossa vida urbana. Então, em primeiro lugar, existe essa demanda crescente por alimentos para abastecer a população urbana, e o Brasil, justamente, né, por esse processo de urbanização, é um reflexo dessa industrialização que vem se desenvolvendo no Brasil desde a era Vargas, né, com diferentes etapas e diferentes intensidades, mas o período Vargas, o período Kubitschek, e agora a gente está década de 60, aqui para fazer o corte temporal da nossa análise, nós estamos em pleno regime militar. É uma das vertentes, o desenvolvimentismo, né, com base na industrialização. Essa industrialização se dá pelo processo chamado de substituição de importações. Então, a ideia é que os setores da economia que são abastecidos com importações vão sendo gradativamente substituídos por produção nacional, a partir daquela produção mais de base, mais de matérias brutas, né, mais de itens utilizados por outros processos produtivos, para gradativamente substituir a produção mais sofisticada. Para garantir essa indústria de base, se depende de um financiamento, né, de recursos, uma balança comercial que permita ao país adquirir os maquinários necessários para concluir a instalação, né, a formação desse parque industrial básico que o país precisa. Então é necessário importação de maquinário estrangeiro para que na sequência seja possível deixar de importar certos itens. E como a agricultura entra nesse processo? Ela vai ser estimulada a se modernizar para gerar as divisas que o país precisa para utilizar como recurso para importação de maquinaria pesada. E aí volta a nossa discussão, aquela legislação, aquela lei que nós falamos no último vídeo, que é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Não é à toa que essa lei é de 64, pessoal. Lembrar que o Estatuto da Terra ele é criado para duas frentes de atuação. Criar uma legislação que prometa uma reforma agrária para dar uma resposta aos movimentos do campo, mesmo que essa reforma agrária não aconteça por décadas a partir da década de 60. O que vai acontecer a partir da década de 60 é algum movimento de colonização, de incorporação agrícola de novos territórios, novas regiões no Brasil, mas não reforma agrária. Mas a segunda frente de trabalho daquele documento é desenvolvida com grande ímpeto, que é o de modernizar, o de estimular uma forma de modernização da agricultura. Então vamos ver aqui no segundo parágrafo, no segundo inciso desse Estatuto da Terra, né? Entende-se por política
agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, ou seja, dar o máximo de aplicação, de uso das terras rurais, né, da propriedade da terra, seja no sentido de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. Então, a ideia com esse documento é integrar, ao invés da agricultura seguir como aquele setor arcaico, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista tecnológico, né, porque não há uma mudança significativa das estruturas sociais e é uma razão para a nossa modernização do campo ser chamada de uma modernização conservadora. A gente tem uma mudança tecnológica sem mudar a estrutura fundiária, a estrutura social do campo no Brasil. Mas essa modernização tecnológica visa articular a agricultura com a industrialização, ajudando a financiar a industrialização brasileira e sendo uma consumidora de produtos industriais e, ao mesmo tempo, uma fornecedora de matérias-primas industriais, nessa conexão entre agricultura e indústria. Para isso, a gente tem, a partir dessa lei do Estatuto da Terra, algumas formas, algumas políticas públicas desenhadas pelo Estado brasileiro que vão contribuir para dar o desenho de agricultura moderna que a gente tem hoje. Primeiro são os fundos de investimento setorial. São recursos direcionados para setores como agricultura, alguns tipos de agricultura, não todos, mas pecuária, produção florestal e a pesca, né, que existe um período de grande incentivo ao aumento das capturas de pescado no Brasil. A famosa indústria pesqueira que existiu em Rio Grande, de grande porte, que a gente vê a herança dela presente na paisagem urbana, e se vocês conversarem com as pessoas mais velhas, todo mundo conhece bastante da história pesqueira de Rio Grande, de São José do Norte, de toda a região, que está aí até hoje como atividade, mas não com a mesma pujança que tinha no passado. Mas houve ali nos anos 60, 70 até os anos 80 um período de grande crescimento dessa atividade que depois entra em declínio por vários fatores. Então a gente tem investimentos, os empresários, os investidores que quisessem entrar nesses setores receberiam auxílio do governo federal na forma de empréstimos. E esses empréstimos eram realizados a taxas negativas. O que significa uma taxa negativa? Significa que se você paga no prazo, você paga menos do que recebeu. É uma forma de transferência de riqueza, né, de dinheiro. Pegar um empréstimo que o valor depois, ao ser pago, vai ser menor do que a taxa do mercado, então vai ser um dinheiro barato. Visando facilitar a aquisição de tecnologias, com foco nos grandes produtores e em produtos específicos como soja, como milho, trigo e outros produtos agrícolas de exportação ou de alta demanda no mercado nacional. Arroz também é um exemplo. Não era um produto de exportação, mas que havia um grande interesse em garantir um suprimento, né, para a demanda alimentar brasileira. Então, empréstimos do governo federal e aquisições do governo federal. Como é que o governo estimula um investidor urbano a se tornar um agricultor de grande porte, com uso de tecnologia? Ele garante para esse agricultor um preço mínimo para o produto. Garante que esse agricultor não vai sair no prejuízo, porque num ano de uma safra muito alta, o próprio governo vai se tornar um comprador de produto agrícola, criando estoques para regular esse mercado para garantir um preço mínimo. Então, o governo federal passa a comprar grãos e armazenar, né, e ter uma política de armazenamento, para que nas épocas de safra seja garantido um preço mínimo para os produtores, tornando a agricultura, então, uma atividade atrativa, porque perde aquele nível de incerteza que tinha no passado. Claro que essas aquisições são para produtos limitados, como arroz, soja, milho, feijão. Então isso vai estimular que essas atividades sejam incorporadas por produtores de grande escala. As demais atividades do nosso dia a dia que a gente consome produtos vegetais não têm essa aquisição, né, do governo federal, então os seus preços são regulados pela oferta e pela demanda. Num ano em que há uma grande produtividade, todo mundo produz muito, o preço médio desses produtos despenca para o agricultor, fazendo que ele tenha altos prejuízos. E em alguns anos,
quando a produtividade é afetada por algum fenômeno natural ou alguma praga, a produção despenca e aí aqueles agricultores que conseguem colher alguma coisa, geralmente a maioria é afetada, mas aqueles que conseguem vão conseguir um preço maior pela produção, enquanto na cidade, né, a população urbana vai pagar um preço bem mais caro porque o produto subiu de preço. A gente está acostumado a ver isso acontecer um ano ou outro, sempre com algum produto que é o vilão da época, né? Muito relacionado a esse mecanismo de oferta e de procura. E aí também a criação, né, dentro desse leque de ações do governo, criação da Embrapa, em 1978. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vai surgir uma rede de unidades, né, como se fossem é uma instituição de pesquisa, vamos imaginar parecido com uma universidade, só que com a presença predominantemente de pesquisadores, agrônomos, zootecnistas, biólogos, botânicos, pessoal especializado em desenvolver tecnologia para agricultura e para pecuária. E surgem várias dessas unidades no Brasil, visando adaptar as atividades agropecuárias para cada região, cada bioma brasileiro e garantir o máximo de produtividade para esses produtos locais, né, produtos que já existem na região, ou adaptar essas atividades agrícolas que estão sendo introduzidas no Brasil, como a soja, por exemplo, para novos ambientes, garantindo que ela se expanda nas próximas décadas, como a gente viu e continua vendo, né, a soja que surge como um produto de clima temperado e, portanto, cultivado inicialmente no noroeste do Rio Grande do Sul. Com o tempo ela se expande para todas as regiões do Brasil, graças ao trabalho, por exemplo, da Embrapa, que vai desenvolver novas variedades dessa soja capazes de se adaptar a diferentes biomas, diferentes climas, diferentes solos do Brasil. E se desenvolve também uma rede de extensão rural, aqui com foco em fazer o pequeno agricultor também incorporar parte desses produtos criados pelas indústrias para a agricultura, como defensivos químicos, como fertilizantes, adubos. Então vai surgir uma rede de extensão rural, de agentes, né, agrônomos principalmente, e veterinários, que vão levar novas práticas, novas técnicas de produção para esses pequenos agricultores do Brasil afora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o caso da Emater. Com isso a gente tem a formação do complexo agroindustrial. O que é um complexo agroindustrial? Vamos pensar como uma cadeia de eventos, uma cadeia de atividades que cria, né, um produto e vai gerando valor. Então a gente pode chamar de uma cadeia produtiva ou de uma cadeia de valor, um encadeamento de ações que resultam num produto final com um certo nível de valor agregado. Nesse complexo agroindustrial, essa cadeia é formada por uma atividade industrial no início, que abastece com produtos uma agricultura que utiliza, que incorpora e, ao mesmo tempo, entrega a sua produção para uma terceira etapa que também é industrial, que vai transformar esses produtos agrícolas. Na indústria da ponta inicial, exemplos: tratores, colheitadeiras, silos de armazenagem, produção de fertilizantes, produção de sementes melhoradas, herbicidas, inseticidas, fungicidas. Então, todo um conjunto de produtos que vai garantir uma agricultura diferente do que a gente tinha no passado, mas com foco em alguns tipos de agricultura e não em todas, pelo menos o foco inicial. Grãos, soja, milho, trigo, por exemplo, arroz, feijão, que são produtos ou de exportação para internalizar, para fazer entrar dólares de exportação, ou produtos com alta demanda na alimentação nacional, como o arroz e feijão, e o trigo também. O Brasil ele consome mais trigo do que produz, ele é um importador de trigo, então é interesse do Estado brasileiro ampliar a produção de trigo. Carnes, então carne bovina, carne suína, carne de aves, e a gente vê, né, essas produções saírem de uma coisa bem tradicional, por exemplo, a pecuária de boi, né, bovina, que é um produto da história do Rio Grande do Sul, uma coisa super tradicional, se transforma numa atividade de exportação com alto teor tecnológico hoje em dia, assim como a pecuária do Nordeste também. Mesma coisa para a criação de suínos, que no passado era aquela coisa secundária, né? O suíno era um animal
presente em qualquer propriedade rural, ali um animal criado de maneira bem rudimentar e se transforma numa indústria, num complexo em que tu tem grandes criadouros de porcos, né, carne suína, de animais, o abate e a transformação em vários tipos de cortes de carne que se consome. A mesma coisa as aves, frango, né? E a gente entra até no universo aí dos pescados, do peixe, como eu falei antes, no caso do Rio Grande do Sul, uma modernização, uma ampliação da frota de barcos. E hoje em dia já se tem grandes investimentos na aquicultura, na criação de animais em cativeiro, peixes, camarões, ostras, não são em cativeiro, mas são em áreas de criação. Então, carnes de maneira geral. Cana-de-açúcar, o Brasil desenvolve, a partir da década de 70, 80, um setor de cana-de-açúcar dedicado à produção de etanol, né, para abastecimento de veículos. E as fibras vegetais, as madeiras, utilizadas tanto para construção civil quanto para produção de celulose e papel. O que essas características, o que essas produções têm em comum é que, com exceção das carnes suína e de aves que se desenvolvem em propriedades familiares, os demais são desenvolvidos em médias e grandes propriedades, né, e visando grandes mercados nacionais ou a exportação. Então é uma agricultura, a parcela da agricultura brasileira que se transforma é relativamente restrita, ela é de grande porte, gera um grande volume de divisas, mas é um pedaço, uma fatia da agricultura brasileira. Não é toda a agricultura brasileira que se transforma. Por exemplo, o pequeno agricultor familiar que produz hortaliças vai sentir o impacto dessa mudança de forma acidental, de forma secundária. Ele não é o foco, mas ele vai começar com o tempo a usar algum defensivo químico, algum adubo, algum fertilizante, mas o foco inicial não era ele, né? Ele acaba sendo incorporado mais tarde. Então essa produção vai parar, na final do processo, na indústria de novo, que vai processar, vai transformar o grão de soja em margarina, em óleo, em produtos que são matérias-primas para outros alimentos, vai transformar esse grão em ração animal para ser usado na pecuária no resto do mundo. As carnes também vão ser transformadas, carnes embutidas, cortes de animais, e assim por diante. Todo esse produto agrícola, seja ele alimentar ou matéria-prima para outras coisas, passa por um certo nível de processamento industrial antes de chegar nos consumidores. Então vejam que tem uma conexão, né? Todos os links se encaixam, se fecham, né? A agricultura se torna consumidora de produto industrial e fornecedora para a indústria, fechando a ideia de complexo agroindustrial, que pode estar organizado não de forma vizinha, né? Não quer dizer que as fábricas estejam coladas umas nas outras. Aí a gente tem toda uma rede de logística, essas coisas estão distribuídas no território brasileiro como um todo. Vamos pegar o exemplo de Rio Grande, onde a gente tem a indústria de fertilizantes e temos um porto. Mas a produção agrícola não acontece aqui em Rio Grande, ela acontece no rural, né, do noroeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, produzindo soja. Esse grão de soja produzido no noroeste do Rio Grande do Sul e hoje já em grandes áreas do próprio sul do estado, ele acaba voltando para Rio Grande para ser processado nas indústrias, ou para ser embarcado em navios para exportação, ou para ser esmagado aqui em Rio Grande, transformado em margarina, transformado em óleo de soja e assim por diante. Então vejam que as etapas se encaixam. Aqui a gente tem uma figura, um exemplo, né? A gente tem etapas, né? O insumo, atividade industrial, produção, atividade agrícola, processamento na indústria de novo, aqui distribuição, comércio atacadista ou varejista, até chegar no consumidor final. Essas seriam as etapas de toda essa cadeia de produção, toda a cadeia de valor envolvida no sistema agroindustrial. Onde essa transformação acontece? Inicialmente, com maior impacto, no chamado centro-sul do Brasil. Existem formas diferentes de criar regiões, né, para olhar a realidade de um país, a realidade do Brasil. A gente tem aquela regionalização do IBGE, que são 5 regiões, mas considerando a realidade de dinamismo econômico, se tem essa regionalização proposta na década de 60, que divide o Brasil em região Amazônia, ou região Norte, o Nordeste
e o Centro-Sul. Então, a transformação da agricultura numa agricultura moderna se dá inicialmente nesse Centro-Sul do Brasil, por 2 fatores. A presença, primeiro, uma presença já mais antiga, né? já uma consolidada de uma agricultura nessas regiões, embora o Nordeste também tivesse. Então aí entra esse fator, uma elite agrária capitalizada, com recurso suficiente para passar a incorporar essa tecnologia que tem um preço, tem um custo. E que está apta a buscar essa ampliação de produtividade dentro desse cenário que era favorável, né? Que o Estado está dando todos os estímulos e as garantias para que a agricultura amplie sua produtividade. Então, existe já uma elite agrária, proprietários fundiários, proprietários de terra, com recurso para passar a incorporar essas tecnologias. E, em segundo lugar, uma agricultura familiar de menor porte, mas que vai se integrar de forma secundária, se conectando com essa criação de suínos, de aves, ou gradativamente começando a comprar fertilizantes, começando a comprar defensivos químicos. Alguns desses agricultores começam a ter uma melhoria de produtividade e vão acabar migrando, comprando terras em outras regiões do Brasil, como a gente já vai ver na sequência, gerando fluxos migratórios e ocupando novas áreas da agricultura brasileira. Se a gente olha para as migrações do Brasil, nós temos essa migração clássica aqui do Nordeste para a região Centro-Sul, Centro-Oeste, Sudeste, que ela é secular, fortalecida por uma desigualdade social muito forte no Nordeste, por uma estrutura fundiária desigualmente distribuída, muito concentrada, então que não garante a possibilidade de desenvolvimento da agricultura, que surge com a reprodução social, com as gerações de camponeses conseguindo acesso à terra e se tornando agricultores, gerando então expulsão dessas populações para outras regiões, e os episódios periódicos de seca, né? Mas é importante não pensar o problema do Nordeste apenas como um problema de ordem natural, de seca, mas sobretudo um problema social de desigualdade, gerando então esse fluxo que busca o Sudeste em atividades industriais urbanas. Se a gente olha para essa vertente aqui migratória, ela é uma vertente migratória de ocupação do Centro-Oeste que vai se desenvolver entre o final dos anos 60 e com muita força nos anos 70, buscando terras novas para a incorporação da agricultura, gerando uma fronteira agrícola a partir desse período. Essa migração do Nordeste para a região amazônica, ela é estimulada por projetos do governo federal de criação de colônias, de colonização, de formação de novas áreas agrícolas na região Nordeste, distribuindo lotes para famílias do Nordeste. Não é reforma agrária, porque essas terras aqui da região Norte não estavam apropriadas e ocupadas, exceto populações indígenas. O que a gente tem é, para evitar o esforço de uma reforma agrária, o que o governo militar faz para diminuir essa tendência de tensão social são os projetos de colonização da Amazônia, numa visão de Amazônia como uma riqueza natural a ser explorada, não como um patrimônio ambiental a ser preservado. Então a gente tem 3 fases, 3 momentos dessa expansão de fronteira agrícola. No primeiro momento, nos anos 60 até a década de 70, essa agricultura de soja que se desenvolve no noroeste do Rio Grande do Sul vai incorporando terras do oeste catarinense, oeste paranaense e vai avançando rumo a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, formando então a fronteira agrícola no centro-oeste, divergindo e ampliando a fronteira para toda a região centro-oeste da década de 70 até os anos 90. Então o centro-oeste ainda é uma área de crescimento de agropecuária no Brasil. Mas dos anos 90 até o presente, essa fronteira agrícola atinge a região amazônica, é geradora de grandes conflitos, tanto ambientais, de desmatamento, quanto conflitos fundiários, conflitos de interesse pela posse da terra entre grandes proprietários e pequenos poceiros. E ela vai migrando, vai divergindo, continua crescendo, buscando novas áreas de incorporação que hoje fazem parte de uma área nova, muito dinâmica, em alto processo de transformação,
que se tornou comum chamar de Matopiba. Por que chama Matopiba? Porque incorpora terras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a região onde a soja cresce, né, com alto ímpeto no Brasil contemporâneo. Mas nessa fronteira agrícola não tem só soja, tem pecuária bovina, tem cana-de-açúcar também, tem produtos ligados à exportação de maneira geral, inclusive cultivo de árvores para celulose. Todo tipo de agricultura moderna acaba se expandindo por essa área cujo bioma predominante é, né, o cerrado, tornando o cerrado brasileiro um dos biomas bastante ameaçados aí com degradação em função de todo esse processo de transformação muito forte que vem acontecendo nas últimas décadas. Aqui, então, a fronteira agrícola brasileira está estagnada, ela está ali forçando a sua entrada na região amazônica e a gente assiste diariamente, né, as notícias sobre desmatamento, a venda ilegal de madeira, mas na sequência, né, o interesse primeiro não é a madeira em si. Os madeireiros entram na história, claro, obviamente, porque tem uma riqueza a ser explorada, mas por baixo dessa madeira está o interesse na terra. Essa terra, onde antes havia floresta amazônica, acaba se transformando pasto para pecuária ou áreas novas para lavouras, como a de soja. E nesse eixo desse oeste brasileiro até o Matopiba, vai surgindo um fenômeno novo, recente, muito dinâmico na realidade brasileira, que é o crescimento das cidades médias, cidades com populações entre 100 e 500 mil habitantes. São chamadas também de cidades do campo. Por que isso acontece, né? O Brasil historicamente era caracterizado por cidades pequenas e grandes metrópoles. Então nós tínhamos a população vivendo nesses dois extremos, ou nas grandes metrópoles, localizadas sobretudo na faixa leste, litorânea, ou a pequena cidade que orbitava essa rede urbana, né, geralmente comandada pelas metrópoles de grande porte. A cidade média era uma exceção na realidade brasileira. A partir desse desenvolvimento dessa agricultura, começa a haver a migração de trabalho, de trabalhadores, buscando novas áreas de atuação, porque essa agricultura moderna ela demanda um trabalho cada vez mais técnico e tecnológico. Então, ela dispensa aquela mão de obra braçal que trabalhava no passado, mas ela utiliza vários profissionais ligados ao manejo de equipamentos, a prestação de serviços tecnológicos, serviços de informação, serviço contábil, serviço jurídico. Ela é uma atividade empresarial como uma atividade que a gente veria na cidade, né? Então, essas cidades médias surgem e crescem rapidamente, atraindo essas populações ligadas a essa agricultura altamente dinâmica. Então, é uma cidade que, embora muito dinâmica, ela está subordinada ao campo que está ao seu redor. Ela existe em função dessa agricultura pujante que existe na região. Diferente da lógica que a gente está acostumado a ver da cidade grande, que tem indústria e que meio que subordina o campo ao seu redor, né? Vamos pegar o exemplo aqui de Rio Grande. Então, a produção agrícola rural aqui do entorno de Rio Grande abastece a cidade, está a serviço da cidade. Nesse centro-oeste, nesse Brasil do oeste, a lógica é um pouco inversa. A produção agropecuária cria a razão de existir da cidade média. Esse mapa nos mostra o tamanho médio das propriedades agropecuárias nessas diferentes regiões do Brasil, para mostrar como essa agricultura moderna ela é conservadora do ponto de vista da estrutura fundiária de grande porte, né? Então, na região sul, a média dos estabelecimentos dedicados à soja é de 69,5 hectares, enquanto no centro-oeste a área média dos estabelecimentos é de 1.000 hectares. No nordeste, a área média de 2.600 hectares. E na região norte, a área média de 1.200 hectares. Esse mapa nos mostra a transformação do Brasil agropecuário dos anos 60 para 2006. Esse é o censo agropecuário de 2006, né? Os dados são daquela pesquisa. Em vermelho a gente tem, né, a intensidade da ocupação. Quanto mais tendendo para o vermelho, mais intensa a ocupação agropecuária.
Brasil dos anos 60, já tinha uma ocupação intensa no sul, mas vejam que o oeste vai sendo densamente ocupado por atividade agropecuária da década de 60 para os anos 2000. Como se consolida essa ocupação, torna-se altamente intensa, com um centro de gravidade no oeste brasileiro. Subdividindo essa agropecuária nas suas atividades, a gente tem a intensidade agrícola. Vejam que ela havia nessa intensidade histórica aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, no Nordeste, mas ela se torna mais intensa, amplia-se em termos de área e incorpora novas áreas, aí sobretudo aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, torna-se bem caracterizada aqui nessas regiões. E a agropecuária, sim, dá para ver como ela se expande de maneira muito forte em todo o território nacional, mas com uma altíssima intensidade no centro-oeste. Vejam que, comparando com o sul, que é tradicional pecuarista, né, o Rio Grande do Sul fica relativamente estagnado e ele perde sua função, perde a vez de produtor agropecuário para o centro-oeste brasileiro. Outro dado interessante de observar é intensidade de mecanização, né? E aqui o dado é percentual de tratores por quilômetro quadrado. Vejam que é o centro-sul do Brasil, né, que incorpora essa mecanização na agropecuária. Para fechar, tem muita discussão possível de se fazer de impactos socioambientais dessa modernização. Eu não tenho a intenção de encerrar todas as possibilidades aqui, só vou lançar algumas ideias para vocês pensarem e seguirem pesquisando. Então, impactos sociais dessa modernização. O maior percentual de assalariamento. Então, hoje se encontra um número um pouco maior de trabalhadores com salário, com carteira assinada no campo, se comparado com o passado do início do século XX. Mas, ao mesmo tempo, houve uma redução de mão de obra, menos pessoas empregadas no campo. Então, há uma grande dispensa, uma grande liberação de mão de obra rural, que é substituída pela maquinaria. Aqueles que ficam passam a ter um trabalho mais semelhante com o trabalho urbano industrial. Fora, claro, aquilo que a gente viu lá no outro vídeo, os casos de trabalho análogo à escravidão que acontecem, né? E não são poucos, mas há um aumento do número de assalariamentos no campo. Muita redução de mão de obra, gerando êxodo, né, migrações para as cidades em fluxos muito fortes. Problema também de endividamento dos pequenos produtores. Gradativamente, esse pequeno produtor passa, ao invés de usar uma junta de bois, né, a tração animal para a sua produção, ele adquire o trator, porque é estimulado a fazer isso. Isso vai gerar um custo de combustível, de manutenção da máquina. Ele passa a consumir defensivos químicos, ao invés de usar o trabalho manual, que era pesado, que era doloroso, né? Mas ele passa a usar, ao invés da capina manual, tirando as ervas daninhas, ele passa a usar o herbicida, passa a usar o fungicida, o inseticida. Isso vai aumentando o seu custo de produção, passa a ser dependente também de sementes compradas, ao invés de garantir cultivar as próprias sementes a partir do seu conhecimento ancestral, né, passado de pai para filho, através das gerações, passa a comprar essa semente com uma promessa de uma semente mais eficiente. Se a gente junta tudo que ele começa a comprar de fora, ele passa a ter um custo de produção cada vez mais alto, que vai criar situações em que ele tem prejuízo no final de uma lavoura, sobretudo quando ele planta coisas que não são aquele foco dos produtos que tem preço garantido. Então, em alguns anos, quando a produtividade é muito alta, os preços despencam e ele perde, ele sai no prejuízo. Ou num ano em que a safra sofre com danos de geada, de granizo, de alguma outra praga não combatida, ele também, né, não obtém nenhum rendimento dessa produção. Então, vai surgindo um endividamento, esses pequenos produtores vão tendo que entregar as propriedades, as terras, abandonar o campo e migrar para as cidades, gerando então um forte fluxo migratório, um êxodo rural na segunda metade do século XX e um crescimento urbano acelerado no Brasil dos anos 50 aos anos 80, como a gente inclusive vai ver nos próximos conteúdos. E do ponto de vista ambiental, a gente tem uma série de questões que podem ser colocadas, né? O desmatamento de biomas,
O primeiro deles, Mata Atlântica, no Brasil, né? O primeiro a sofrer com a agrícola. Mais recentemente, bioma cerrado, bioma amazônico e mesmo o bioma pampa, né? Que embora pareça uma pradaria, uma coisa já apta à agropecuária, ela é uma formação vegetal natural, nativa dessa região do continente e que tem sido rapidamente transformada para usos como produção de soja, produção de árvores para fins econômicos. Então, a gente tem essa ideia do desmatamento ou da substituição da vegetação original por outras atividades. Degradação de solo, isso a partir de uso constante de maquinário pesado, gerando compactação, técnicas de cultivo que deixam o solo exposto à chuva, ao vento, favorecendo a erosão e o processo de migração dos minerais através da profundidade do solo. A gente chama de lixiviação. E o uso também de produtos químicos que vão degradando, vão eliminando a biodiversidade microscópica do solo, aquela microbiologia que gera toda a produção de matéria orgânica do solo. Então, a gente tem também redução de diversidade de variedades comestíveis, o número de plantas, a diversidade de plantas que se tem hoje é menor, à medida em que esses vegetais são substituídos por um número cada vez menor de espécies produzidas em laboratório, produzidas para ter altos níveis de desempenho, mas substituindo os grãos, as folhas, os vegetais tradicionais. A gente chama até hoje em dia de sementes crioulas, sementes nativas, né? Sementes de grãos e de folhas, né? Folhosas, que são nativas, elas vão sumindo, vão ficando cada vez mais raras. Poluição hídrica também, né? Esses produtos químicos e o solo erodido vão parar nos rios, então aumentando, criando a presença aí de produtos químicos nas bacias hidrográficas, e esse solo que é perdido da lavoura vai parar também na bacia hidrográfica, gerando o assoreamento, aquela terra que vai reduzindo, né, o volume da calha do rio e vai tornando ele um rio mais raso e mais fraco, né, em termos de volume de águas, e menos capaz de suportar uma carga hídrica, inclusive gerando situações de enchente, né, porque o seu volume de águas ele acaba sendo reduzido. E a poluição atmosférica. Se a gente considerar todo tipo de efluente atmosférico gerado em todas as etapas, desde a indústria que produz os insumos como defensivos químicos, como adubos, passando pela produção propriamente dita agrícola, né, que vai gerar, se for pecuária, produção de metano, pisoteio do gado, gerando aerossóis, as queimadas e todo o resto, e depois a produção industrial no final de novo. A gente tem um problema sério também de poluição atmosférica. A queimada, por exemplo, é muito séria, porque aquela árvore que é derrubada, ela era carbono capturado na forma de um ser vivo. Era um carbono que estava ali preso num organismo na forma de um grande tronco de árvore. Quando a gente derruba essa árvore e queima ela, por exemplo, esse carbono vai ser liberado e vai voltar para a atmosfera. Então, grandes reservas de carbono que estão ali guardadinhas na forma de floresta vão voltar para a atmosfera, acentuando aí o nosso problema de aquecimento global. Claro que, do ponto de vista econômico, a agropecuária ela gera grande quantidade de empregos, ela mobiliza outros setores da economia e ela hoje em dia tem sido responsável por garantir recursos, né, garantir divisas, que a gente chama, entrada de dólares e euros na economia brasileira. Mas ela não está, né, livre de todas essas contradições que a gente tentou apontar aqui rapidamente, dá para pesquisar muito mais. Por exemplo, uma outra questão social é que essa agricultura se moderniza, ela vai acabar consolidando a situação
de estrutura fundiária do Brasil. Ela não vai gerar aquela demanda histórica por reforma agrária, já que ela se torna uma agricultura super produtiva. Então são questões para pensar, seguir analisando, inclusive com o material que vocês vão utilizar aí dos mapas, dos cartogramas para o trabalho de vocês. Tá bom, pessoal? Acho que encerramos por aqui. Um abraço para todo mundo.